Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está no meu coração por esses dias, e é uma palavra para esse tempo, é uma palavra para essa manhã, é uma palavra para a sua vida, para a minha vida. E o Senhor tem falado muito comigo nesse texto, e eu quero compartilhar com vocês. Se encontra no Êxodo capítulo 1. Abra sua Bíblia, no Êxodo, no capítulo 1. É uma palavra muito conhecida, eu tenho certeza que você já ouviu uma mensagem nesse texto, mas eu quero compartilhar com vocês aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração. Êxodo capítulo 1, nós vamos ler o versículo 7, depois nós vamos ler o versículo 16 e o versículo 22. Depois nós vamos comentando, e se possível, se precisa, a gente cita mais alguns versículos desse texto para a leitura não ficar muito extensa. Êxodo 1, 7, 16 e o 22. Diz assim a palavra do Senhor: os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Versículo 16 diz assim: e disse, quando ajudardes no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. Versículo 22 diz assim: então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Amém? A palavra do Senhor nos mostra no capítulo 1 do Êxodo, uma continuação do livro do Gênesis, né? Nós sabemos que lá em Gênesis, capítulo 12, Deus chama Abraão e faz uma promessa a Abraão e diz assim para ele: sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Mais à frente nós vamos ver que Abraão habita em Canaã, na terra que o Senhor havia prometido a ele. No capítulo 15, Deus fala: levanta e vê, essa é a terra que eu tenho te dado e darei a sua descendência. Perceba que Abraão chegou a morar em Canaã, né? Abraão chegou a habitar ali em Hebrom, ali ele comprou um campo onde ele sepultou sua esposa, onde ele mesmo foi sepultado em Maquipela. Mas a gente vê no capítulo 1 do Êxodo que agora os descendentes de Abraão, eles saem de Canaã e eles vão habitar no Egito. Nós também conhecemos a história de José, um filho de Jacó, que foi vendido pelos seus irmãos, mas ele mesmo diz lá na frente aos seus irmãos: o Senhor fez isso, o Senhor me mandou na frente para prover para vocês, para sustentar vocês, para que agora eu tivesse pão para alimentar a minha família. Então, José já está no Egito. E o capítulo 1 do Êxodo diz, no versículo 5, que todas as pessoas que vão para o Egito com Jacó são em torno de 70 pessoas. Guarde esse número, são 70 pessoas que descem ao Egito por conta da seca que está acontecendo na terra que Jacó habitava, já na terra de Canaã. Mas Jacó não possuía aquela terra não era dele. Ali ele estava como um imigrante, ali ele estava como alguém que comprou um terreno e mora ali. Aquela terra não era dele, não era da sua família. Mas o texto diz que eles vão crescer em terra estranha, eles vão crescer no Egito, eles vão crescer debaixo de servidão, debaixo de escravidão. Mas quando eles voltam, lá no livro do Josué, quando Josué conduz esse povo para dentro da terra, eles atravessam então o Rio Jordão, conquistam Jericó. Depois de conquistar todas as outras cidades, esse povo agora vai dividir a terra de Canaã por eles, por todas as suas famílias, ou seja, o povo que saiu de lá com 70 almas, agora vai voltar tendo o tamanho da terra, tendo um tamanho necessário para possuir e para habitar na terra. Então, às vezes, o Senhor nos leva para lugares que não são o lugar de nossa origem, lugares que não são cômodos, lugares que nos trazem dor, que nos trazem sofrimento. Mas como já foi dito aqui nessa live, eu glorifiquei ao Senhor por isso. É tempo de crescimento, é tempo de crescer, é tempo de tomar a forma, é tempo de tomar o tamanho do lugar para onde o Senhor quer nos colocar. Então vai chegar o momento de assumir o lugar, vai chegar o momento de chegar na terra, e eles terão o tamanho necessário para isso, mas agora eles têm que crescer no Egito, eles têm que crescer longe de sua terra, debaixo de outro governo, debaixo de servidão.
A Bíblia diz no versículo 7, o versículo que nós lemos, que José falece, todos os seus irmãos, toda aquela geração falece, e os filhos de Israel frutificam. Eles aumentam, eles se multiplicam. E a Bíblia diz no texto original que é como se fosse uma praga. É como se fosse uma praga que tomasse conta de um lugar. A terra se enche deles. A terra se enche do povo de Israel. A terra se enche da descendência de Abraão, da descendência de Jacó. E agora o texto diz que Faraó se levanta um novo rei, que vê, que enxerga o tamanho desse povo. Antes era só 70, agora são milhões de pessoas. Entenda isso, o inimigo já viu que esse povo cresceu e por isso está tramando, por isso está elaborando um plano para impedir o crescimento desse povo, porque Faraó diz assim: se eles continuarem crescendo, vai chegar alguém, vai se rebelar contra nós, vai aparecer um inimigo, esse povo vai se unir contra eles e vão nos deixar, vão nos destruir, eles podem se levantar contra nós. Perceba que o inimigo está com medo de Israel, o inimigo está com medo dos hebreus, mas os hebreus continuam oprimidos. Os hebreus continuam debaixo de servidão. Tudo que Faraó manda fazer, eles obedecem. As cargas que Faraó coloca sobre eles, eles carregam. O inimigo já viu que eles cresceram, mas eles não viram. Eles não enxergaram. Tem pessoas aqui assistindo essa live nessa manhã. E o Senhor me trouxe aqui para dizer para você: você já cresceu. Você já cresceu. Você já é grande. Você não é mais aquela menina que começou na fé. Você não é mais aquele menino que começou na fé. Você já tem experiência, já tem testemunho. Nós já temos tempo de relacionamento, diz o Senhor. Você já é grande. Receba essa palavra de Deus ao seu coração. Você que está cheio de cargas, oprimido, aprisionado, o inimigo tem lançado coisas na tua mente dizendo: você é pequeno, você é fraco, você não consegue. Eu vou destruir você, vou destruir tua casa. E o Senhor está abrindo os teus olhos espirituais dessa manhã para que você enxergue que você já cresceu. Você já é grande. Oh, aleluia. É sério que você vai desistir? É sério que você vai parar? É sério que essa palavra atravessada que te falaram tem um poder para fazer você desistir de tudo o que você já viveu? Oh, aleluia, eu sinto o Senhor aqui, Ele está falando com alguém, que os seus olhos sejam abertos, que as escamas dos seus olhos caiam nessa manhã e que você enxergue que você não é mais o mesmo. Você não é mais aquela menina frágil, você não é mais aquele menino frágil, aquela criança da fé, que qualquer coisinha te fazia parar, desistir de Jesus. O Senhor está dizendo: você já cresceu. O inimigo está morrendo de medo. Entenda isso. O inimigo está morrendo de medo que Israel se levante. E Israel está oprimido. Tudo que Faraó manda fazer, eles fazem. Toda a carga que Faraó coloca sobre eles, eles carregam. Eles não levantam a cabeça, porque eles não conseguem olhar para eles mesmos e verem o quanto eles já cresceram. A Bíblia diz que Faraó coloca muitas cargas sobre eles. Entenda que Faraó talvez pense assim: se eu colocar muito trabalho para esses homens fazerem, se eu esgotar a força física deles durante o dia, eles vão chegar em casa à noite, eles não terão força de se reproduzir. Talvez alguns que estejam mais fracos vão ficar doentes, vão enfraquecer, vão morrer, e eu vou conseguir impedir o crescimento desse povo. O versículo 12 diz assim, que quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que o Egito se enfadava por causa dos filhos de Israel. Faraó, então, agora tem uma outra ideia. Faraó agora tem um novo plano. Ele bola um novo plano e ele diz assim, ele chama as parteiras das hebreias e ele diz a Sifrá e Puá: quando vocês forem ajudar as hebreias a terem filhos, quando elas estiverem parindo, vocês prestem atenção. Se for menino, mata. Mas se for menina, deixa viver.
Menina não oferece risco. Mulheres não assustam o inimigo. Mulheres não assustam Faraó. Entenda isso. Faraó não tem medo das mulheres. Mulheres não saem à guerra. Mulheres não empunham armas. O que é que mulheres podem fazer? O inimigo está subestimando mulheres, mas Deus escolheu usar mulheres nesse tempo. O inimigo está dizendo, elas não podem nada, elas não podem contra mim, mas tem mulheres de joelhos, orando pelas suas casas, pelas suas famílias. Mas o inimigo está dizendo, vamos matar os homens, vamos focar nos homens, deixem as meninas viverem. Sifra e Puá então vão, e elas temem ao Senhor, e elas não fazem o que Faraó mandou, elas deixam viver os meninos. Faraó então vê aquilo, ele manda chamar elas e diz assim, por que vocês fizeram isso? Por que vocês não me obedeceram? Por que vocês não mataram os meninos? E Sifra e Puá vai dizer uma coisa para Faraó que chama muito a minha atenção, minhas irmãs. Elas dizem assim para Faraó, é que as hebreias são diferentes. As hebreias não são como as egípcias. As mulheres do povo de Deus, as mulheres do povo de Israel, são fortes. São mulheres fortes. Quando a gente chega lá, elas já pariram, não tem como matar o fruto delas. Não tem como matar o que elas geraram. O Senhor está dizendo para alguém nessa manhã, além de grande, você é forte. Além de já ter crescido, eu te dei força. É impossível matar o fruto do teu ventre. Até tem um decreto do inimigo, até tem planos do inimigo para matar os seus, diz o Senhor. Ele até tem feito planos, ele até tem dado ordens no mundo espiritual, mas o Senhor está dizendo, a minha força está em ti, você é forte, é impossível matar, é impossível destruir o fruto do teu ventre. Além de grande, você é forte, além de grande, você já é forte. Eu te fiz forte, diz o Senhor. Oh, aleluia! Faraó vê que o plano dele não deu certo de novo. E aí ele vai mudar de tática de novo. Eu não sei te dizer quantas táticas o inimigo já usou contra a minha vida. Eu sei que você também, se você for enumerar, são muitas estratégias, são muitas coisas que o inimigo tenta tocar para impedir o nosso crescimento. Mas a palavra de Deus para nós nessa manhã é: você vai continuar crescendo, você vai continuar obtendo o tamanho do lugar que eu tenho lá na frente para você. Você vai continuar tomando forma, a tua casa vai continuar crescendo, o teu ministério vai continuar crescendo, nada vai impedir o teu crescimento, diz o Senhor nessa manhã. Faraó muda de tática e agora ele dá uma ordem a todo o povo, ele chama todo mundo e diz assim, olha, quando nascer algum filho de hebreu aqui, quando nascer algum filho de Israel aqui, se for menino, mata, se for menina, deixa viver. Se for menina, pode deixar viver. Olha aí o inimigo subestimando mulheres de novo. Mulheres não oferecem risco. Mulheres não saem à guerra. Mulheres não conseguem carregar peso. Mulheres são frágeis. O que é que mulheres podem fazer? Mas o Senhor escolheu usar mulheres nesse tempo. Nesse tempo em que nós estamos falando aqui, lá nesse tempo do Egito, onde aquela geração estava ameaçada, o Senhor vai usar mulheres para preservar toda uma geração. O Senhor está falando nessa manhã com mulheres que estão levando as cargas espirituais da sua casa. Mulheres que estão sendo usadas por Deus para impedir a morte dentro da sua casa. Mulheres que estão cuidando de homens. Mulheres que estão sendo usadas por Deus para preservar a vida de meninos, dos seus esposos, dos seus filhos. O Senhor conta contigo, mulher, nesse tempo. É esse o tempo, é esse o tempo. Enquanto o inimigo está subestimando, o Senhor está usando. Enquanto o inimigo está dizendo, eu não tenho medo delas, o Senhor está fortalecendo elas, fazendo elas crescerem. Oh, aleluia! Dando estratégias, habilidades para que elas possam preservar uma geração. A Bíblia diz que agora aparece outra mulher na história. Nós já falamos aqui de Sifra e Puá, responsáveis por toda uma geração de meninos que não morreram.
que era para ter matado, elas mantiveram com vida. Agora vai aparecer uma outra mulher, no capítulo 2, Joquebede. Joquebede, a Bíblia diz que ela se casa, ela tem um menino. Perceba que a ameaça está sobre ela. Todos os meninos vão morrer. Na casa que nasceu o menino vai ter morte. Mas Joquebede olha para o vizinho e diz, ali teve um menino, mataram. Ali teve outro menino, chegaram, levaram e jogaram para o Nilo. Mas na minha casa, não. No que depender de mim, na minha família, não. O inimigo não toca, o inimigo não entra. No que depender de mim, a minha história vai ser diferente. Se eu posso fazer alguma coisa na minha casa, não haverá morte. Não é porque está acontecendo com A, com B, não é porque a ameaça está sobre todo mundo que eu vou me conformar. Eu posso fazer alguma coisa. O Senhor está comigo, Ele me dará habilidade, Ele me dará estratégia para que a morte não entre na minha casa e leve aquilo que eu gerei. Joquebede faz um cesto, coloca o menino. O texto diz que ela toma essa atitude porque ela olha para o menino e vê que ele é formoso, vê que ele é bonito, vê que ele é lindo. O Senhor está dizendo para alguém nessa manhã, olha para as tuas mãos, mulher, e veja como é lindo aquilo que eu te entreguei, aquilo que eu dei para você cuidar, aquilo que eu dei para você proteger. O Senhor está dizendo, não desmereça, não desvalorize, não negligencie aquilo que eu te entreguei. É lindo. É lindo, é bonito, é precioso, é formoso aquilo que eu te fiz gerar. Eu sei que aquilo que a gente gera nos traz dor. É assim como uma mãe quando gera uma criança. Antes vem a dor, para depois vir o fruto, não é assim? E assim é com a gente, com o propósito que o Senhor tem para nós, com aquilo que Ele nos entregou. Gerar dói. Gerar dói, mas é lindo, é lindo. Eu sei que você já passou por momentos piores, agora é hora de você olhar e ver como é lindo o que o Senhor te entregou. Joquebede agora vai esconder o menino por 3 meses. E ela esconde o menino onde? Dentro de casa. Ela esconde o menino onde? Dentro de casa. É com a porta fechada, é dentro de casa que ela vai proteger a vida do menino. Sabe, minhas irmãs, tem tempos que é tempo de ficar em casa. Eu estou vivendo esse tempo agora. É tempo de ficar em casa, é tempo de fazer da minha casa um lugar seguro. É tempo de fazer da minha casa um esconderijo. É tempo de ficar em casa e proteger os meninos da casa. É tempo de ficar em casa e impedir que a morte entre pela porta. É tempo de porta fechada, eu sei, mas é tempo de preservar a vida. Oh, aleluia, o Senhor está falando com alguém, está dizendo, é tempo de porta fechada, é tempo de ficar em casa, mas é tempo de proteger a vida de meninos, é tempo de proteger a vida de meninos. Joquebede, fique em casa, 3 meses, dentro de casa, é o lugar mais seguro que ela encontra para proteger a vida de um menino. Perceba, agora, nós já falamos de 3 mulheres. Sifra e Puá protegeram uma geração de meninos. Joquebede vai esconder um menino. Olha aí as mulheres que o inimigo subestimou. Olha aí as mulheres que o inimigo diz, elas não vão fazer nada. O que é que elas podem fazer? Elas não vão frustrar os meus planos. Oh, aleluia, mas o Senhor chamou a mim, chamou a você. Você que está aqui nessa manhã de quinta-feira, buscando ao Senhor, buscando estratégias, buscando a sua palavra, orando, se consagrando. É você que o Senhor escolheu usar nesse tempo, aleluia, para o crescimento do reino, para o crescimento da obra, para impedir que os planos de morte do inimigo sigam adiante. Essa não é uma pregação contra homens, não. Mas nós estamos vivendo, missionária Anália, irmã Elizabeth, nós estamos vivendo tempos onde o Senhor tem usado mulheres, onde o Senhor tem levantado mulheres, e através de mulheres é que homens têm sido preservados. Eu tenho muitos exemplos que eu poderia citar por nomes aqui, de famílias, de pessoas que eu conheço, que eu convivo. O Senhor tem levantado Sifra e Puá, o Senhor tem levantado Joquebede para proteger meninos.
Mas o problema é que tem mulheres que estão aqui hoje assistindo esse vídeo que estão cansadas e estão dizendo: eu estou cansada de carregar esse fardo, eu estou cansada de carregar esses meninos. Eu queria tanto que alguém me ajudasse, eu queria tanto que meu marido se levantasse, que meu marido se despertasse, eu queria tanto que eu não fosse mais a líder espiritual da minha casa, porque esse não é o meu papel. Mas o Senhor está dizendo: calma, mulher, Joquebede, calma, Moisés vai crescer, lá na frente ele vai ser líder, lá na frente ele vai conduzir o povo, lá na frente ele vai guiar Israel, mas agora é o tempo que eu quero, que eu preciso usar você para preservar Moisés. Oh, aleluia! Seu marido vai se levantar, mulher. Oh, as promessas que o Senhor tem na vida dele se cumprirão. Eu sinto o Senhor falando com alguém aqui. As promessas que o Senhor tem na vida dos seus filhos, do seu marido, se cumprirão. Mas agora é o momento de você guardar o menino em casa. Agora é tempo de você proteger o menino, porque ele ainda não cresceu. Ele ainda não cresceu. A Bíblia diz que Joquebede, não podendo mais esconder o menino, tem horas que as portas vão se abrir, tem horas que é hora de sair de dentro de casa, tem horas que é hora de colocar o menino no Nilo, tem horas que nós vamos ter que colocar nossos filhos na escola, nós vamos ter que pôr na faculdade, nós vamos ter que deixar conviver com outras pessoas, mas tudo muda conforme a maneira que eu vou colocar esse menino no Nilo. Perceba que eu tenho que colocar no Nilo, mas eu preciso alicerçá-lo, eu preciso protegê-lo, eu preciso guardá-lo, eu preciso fazer alguma coisa, colocar sobre ele uma cobertura espiritual. Joquebede faz um cesto, ela betuma, ela olha, não tem nenhum furinho, não tem nenhum buraquinho, não vai entrar água, não vai afundar. Aleluia! E ela coloca o menino no cesto e coloca o cesto sobre os juncos. Junco fala de palavra de Deus. Ela coloca o menino no Nilo, mas coloca num lugar seguro, num lugar onde esse cestinho não vai sair, correnteja abaixo, até onde Deus quiser. Não, ela coloca ele num lugar seguro. Se você pode fazer isso, por que não? Por que nós colocamos na mão de Deus aquilo que nós podemos fazer? Por que a gente quer que Deus guarde os nossos filhos, mas a gente não quer ler a palavra com eles, a gente não quer orar por eles, a gente não quer ensiná-los a conhecer Jesus? Essa é a nossa parte, Joquebede faz a sua. Ela coloca o menino no junco, e aí entra em cena uma outra mulher. Perceba, nós já vamos para a quarta mulher. Mulheres que Faraó disse, deixem viver, elas não oferecem risco. Mulheres que Faraó disse, não precisa se preocupar com elas, elas são fracas. Mas o Senhor já tinha feito elas fortes e grandes. Oh, aleluia! O Senhor já tinha fortalecido elas, dado estratégia a elas para proteger uma geração de meninos. A Bíblia diz que aparece uma outra mulher, Miriam. Mamãe, deixa que eu vou olhar, vou ficar de olho, eu vou ficar na espreita para ver o que vai acontecer com o menino. Mais uma mulher preocupada em proteger o menino, mais uma mulher que o Senhor está usando para preservar um grande líder que viria a seguir. Oh, aleluia! Não desista, mulher, do seu marido. Não desista da sua casa. Não desista de proteger os seus. O Senhor vai levantar a sua casa. O Senhor vai levantar os seus. A tua casa é de serviço, mas agora o Senhor está contando contigo. Miriam diz, eu vou olhar, eu vou ver o que está acontecendo. Ela então fica ali e daqui a pouco aparece outra mulher. Outra mulher. É tempo de Deus usar mulheres. É tempo que o Senhor está levantando mulheres. Mulheres. Eu não sei se vocês perceberam isso, mas nós estamos vivendo um tempo em que as mulheres que ficam em casa, elas não se conformam mais em ficar em casa e cuidar das coisas de casa. Elas entram em live, elas fazem culto online, elas oram, elas leem a palavra, elas vão para o círculo de oração, elas estão despertadas espiritualmente, elas cresceram. Oh, aleluia! E enquanto o Senhor não levantar os homens, enquanto os homens não crescerem, Deus está contando com mulheres. Aleluia! Ela fica lá
Miriam fica lá e daqui a pouco chega uma outra mulher. E essa mulher é a filha de Faraó. E a filha de Faraó está acompanhada de outras 2 mulheres, as suas servas. E as servas estão caminhando pelo Nilo. Daqui a pouco avistam um cestinho, avistam um menino. Oh, aleluia. Olha o Senhor usando mulheres. Olha o Senhor contando com mulheres para preservar a vida de homem. Oh, mulher, enquanto você ora aí na sua casa, o Senhor dá livramento ao seu marido. Enquanto você ora aí na sua casa, o Senhor está quebrando laços que estão feitos sobre a vida do teu marido, laços de morte, laços de adultério, laços de pecado. O Senhor está usando mulheres para proteger maridos, para proteger filhos, para preservar uma geração de homens. Aparecem mais 3 mulheres na história. E a Bíblia diz, no versículo 6, que abrindo o cesto, viu o menino, e eis que o menino chorava. O versículo 6 diz que abre o cesto, vê o menino, e o menino chora. Um menino que chora, uma criança que chora, é uma criança que tem alguma necessidade. Um bebê não chora sem motivo, ele não chora por qualquer coisa, ele chora por alguma necessidade. É possível até, segundo os especialistas, identificar, segundo o choro da criança, o que ela quer, o que ela precisa. Perceba que agora essas mulheres serão usadas de novo por Deus para suprir a necessidade desse menino. A Bíblia diz que ela tem compaixão dele. E ela então diz, esse menino é hebreu. Esse menino é do povo de Deus. Oh, aleluia, por mais planos que o diabo faça. Isso aqui veio aqui agora. Por mais planos que o diabo faça contra os teus, contra os homens da tua casa, o Senhor está dizendo, ele é do povo de Deus. Oh, aleluia, ele faz parte do povo de Deus. Eu não sei se o menino da tua casa está desviado, se o teu marido está fora dos caminhos do Senhor, mas o Senhor está dizendo, ele é do povo de Deus, ele faz parte do povo de Deus. Sobre ele há uma promessa, aleluia, e o Senhor é fiel para cumprir aquilo que ele falou. Renata, é impossível, o coração é duro, o Senhor está dizendo, ele é do povo de Deus. Ele é do povo, ele é dos hebreus, esse aqui é dos hebreus. Miriam então diz assim, eu vou buscar uma menina, uma mulher, quer que eu vou atrás de uma mulher para amamentar, uma mulher dos hebreus para amamentar esse menino? E então, Moisés agora é levado à sua própria mãe, ele é amamentado, ele é criado por ela, por volta até dos 3, 5 anos de idade, e depois ele volta para a filha de Faraó, mulheres cuidando de um menino. Mulheres preservando a vida de homens. Ô, minha irmã, o Senhor quer te fortalecer nessa manhã. Você que está suportando a carga espiritual da sua casa sozinha. Você que está sendo responsável pela criação dos seus filhos sozinha, porque talvez não tenha o seu marido, ou talvez o seu marido esteja, mas não esteja. Entenda o que eu estou fazendo, o que eu estou dizendo. Ele está aí de corpo presente, mas não está. Não participa, não colabora, não cresceu ainda. O Senhor te trouxe aqui nessa manhã para fortalecer as suas mãos. Em nome de Jesus, receba força e agora onde você está. Receba força, aleluia, que o Senhor blinde, que o Senhor guarde a tua mente contra os ataques do inimigo, dizendo que a tua casa vai perecer, que a tua família vai morrer, que ele vai impedir o crescimento dos teus. O Senhor está dizendo, seja fortalecido agora, a minha força está em você. Mulher, você cresceu, você é grande, eu te sustento, eu te ajudo, não haverá morte na tua casa. Não haverá morte sobre os teus, diz o Senhor essa manhã. Em nome de Jesus, eu sinto o Senhor fortalecendo as mãos de mulheres aqui. Eu nem sei, missionária Elizabeth, se essa live é para homens, se é para mulheres, se tem homens aqui. Eu não estou conseguindo entender muito bem aqui os comentários, não consigo entrar. Mas o Senhor me trouxe aqui para dizer, mulheres, sejam fortalecidas nessa manhã.
que as suas mãos sejam fortalecidas, para você continuar escondendo o menino, para você continuar protegendo o menino. O menino não vai morrer. Oh, aleluia! O inimigo não vai atingir os meninos da tua casa por causa da tua oração, por causa da tua disposição, por causa da tua fé, mulher. O Senhor vai levantar os meninos vão crescer, Moisés vai crescer, Moisés vai crescer. Lá na frente é Moisés que leva, é Moisés que guia, até inclusive a própria Miriam que ajudou a proteger. O Senhor está dizendo nessa manhã, não desista da sua casa, não desista da sua família. Moisés vai crescer, mulher. Você vai poder dizer, assim como disse Josué e como disse o carcereiro, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Essa é a palavra que o Senhor ministrou ao meu coração. Essa é a palavra que o Senhor tem para pessoas que estão aqui assistindo essa live nessa manhã. Que você seja fortalecida. Sinta nessa manhã um renovo do Senhor, fortalecendo a tua mente, fortalecendo as tuas mãos, para que você continue a cuidar do menino. Que Deus os abençoe. Eu agradeço a minha oportunidade. Em nome